Uma novela parece que chegou ao fim, né? Finalmente. Gente, esse tema se arrastou por semanas no Corinthians. Estamos falando aqui da renovação de contrato do holandês Memphis Depay. Teve uma reviravolta e parece que agora finalmente se acertaram. É isso, Bruno? Parece que sim, Carol. Eu gostaria de ver assim, as partes, né? O Corinthians e o Memphis assinando o contrato aqui na nossa frente no Novo Dia, mas, ao que tudo indica, chegaram a um denominador comum, né? Depois do Corinthians ter desistido de renovar com o Memphis Depay, e o atleta, inclusive, chegou a afirmar, né, que entraria na justiça para receber a dívida, né, referente a premiações que ele tem a receber do clube, as partes voltaram a conversar e chegaram a um acordo, né? O Corinthians e o Memphis já estão conversando já há alguns dias, com o atleta topou novamente uma redução salarial, o parcelamento do pagamento da dívida milionária que o clube tem com ele. Depois disso, ontem à noite, o CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou os moldes desse novo contrato de renovação do atleta. O Memphis Depay renova então com o Corinthians até o fim de 2028. O anúncio oficial do acordo deve sair em breve, a expectativa inclusive é de que saia hoje. O Memphis estava treinando separado do elenco, deve se apresentar hoje ao técnico Fernando Diniz e provavelmente estará à disposição da equipe na quinta-feira. O Corinthians tem uma decisão importante contra o Rosário Central pelas oitavas da Copa Libertadores. E depois dessa reunião do CORE, Carol, realizada lá no Parque São Jorge, né, a sede social do Corinthians, o presidente do clube, Osmar Stabile, confirmou o acerto e agradeceu o empenho do Memphis Depay nas negociações. Vamos ouvir. Tudo certo, deu trabalho, evidentemente que um astro internacional não é assim que a gente consegue fazer muito rápido, foi um processo demorado, como todos já sabem, mas graças a Deus levamos lá para o CORE, precisaria passar pelo Conselho de Orientação, quando passa o valor de 40 mil salários mínimos, é necessário passar pelo CORE. E nós passamos, graças a Deus deu tudo certo, conseguimos a votação necessária para a aprovação e nós estamos aí tranquilos, conseguimos realizar. Conseguimos primeiro fazer um agradecimento especial às pessoas do CORE que lutaram para que a gente pudesse chegar nesses números aí que nós chegamos. Também agradecer a equipe do Memphis Depay e ele pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians. É isso, Carol. E o Stabile, né, que a gente ouviu, reforçou a questão da parte econômica, né? Diz que pensou na parte financeira do Corinthians, essa cautela pela renovação e também revelou, né? Afirmou ali à imprensa no Parque São Jorge que ele e a família dele sofreram ameaças em meio a esse imbróglio do renova, não renova com o Memphis. Vamos ouvir o que o Stabile disse a respeito. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem vem depois, né? Nós estamos fazendo um contrato de 2 anos, não sei se eu estarei aqui nesses 2 anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians. Eu sempre pensei na instituição, sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil, muito melhor ter assinado qualquer contrato como costumavam fazer aqui no Corinthians e depois sair para o abraço, tirar a foto e correr o mundo. Era o mais cômodo para mim naquele momento. Mas eu quis, pensando na instituição, estendemos, sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. É lamentável sempre, né? E condenável quando a gente vê qualquer tipo de ameaça. Bruno Rodrigues trazendo para a gente os detalhes com relação a essa renovação. Bruno, vamos lá. Quando a gente acompanha essa novela, como a gente falava, que se arrastou aí por semanas, por que esse final? Por que esse capítulo final? O que leva, de fato, à renovação com o Memphis Depay? Foi uma questão financeira do Corinthians? Foi pressão da torcida? O que está por trás disso? Carol, a pressão da torcida certamente teve um peso importante. O torcedor não gostou da maneira como a negociação foi tocada, gosta do Memphis e queria a continuidade do jogador. Mas essa renovação se dá principalmente por uma pressão política dentro do Parque São Jorge. Havia uma pressão para que ele não renovasse de aliados
do Osmar Stabile, mas a repercussão pela não renovação foi muito ruim. Então, os próprios aliados, muitos deles que anteriormente eram contra a renovação, passaram a estar a favor, porque viram a repercussão gerada pela pressão do torcedor corintiano e a repercussão negativa na imprensa também, e aí passaram a pressionar o Stabile para renovar. Quando ele leva essa questão para o CORE, que é o Conselho de Orientação, o que ele quer? Ele não quer ser o único pai da criança. Ele quer dividir responsabilidades. Então ele vai dizer que levou ao órgão competente do clube para que analisasse a situação, para não estar sozinho nessa história. É uma costura política, Carol. A questão econômica, se fosse pelo financeiro, o Corinthians não renovaria. Porque o Memphis vai continuar, apesar da redução, vai continuar ganhando um grande salário e o Corinthians tem uma dívida milionária com ele. Então, o discurso da questão financeira não cola. A questão foi mesmo a pressão política que fez com que o Osmar Stabile voltasse atrás e agora renovasse o contrato. Agora, Bruno, é aquela renovação com climão, né? Totalmente. Totalmente. Porque o Memphis ficou esperando, o Corinthians primeiro opta pela não renovação, depois volta atrás. Enfim, às vezes a gente exagera no termo novela. Nesse caso, eu acho que cabe o termo, sabe, para explicar um pouquinho, para contar, resumir um pouquinho de como foi essa história. Falta essa cena final, né? É a gente conferir agora, de fato, essa renovação, como você fala, hoje ele já deve se apresentar ao técnico, certo? Sim. E já jogar no próxima partida do Corinthians, torcedor querendo o Memphis Depay, porque ele faz muita diferença em campo. Sim, ele faz diferença, é um momento em que o Corinthians não pode contar com o Yuri Alberto, que está lesionado, então a presença do Memphis Depay, ela seria muito importante. O Corinthians já não pôde contar com ele na eliminação na Copa do Brasil, já não contou com ele na partida de ida contra o Rosário Central. O técnico Fernando Diniz era um entusiasta da renovação e conta muito com o Memphis. Por isso a expectativa de que, se o anúncio for feito hoje, o Memphis já se apresente ao elenco, possa treinar pelo menos um pouco com a equipe antes do jogo de quinta e deve estar à disposição. O entendimento da comissão técnica é de que ele aguenta pelo menos 30 minutos, 45. Então o Diniz conta com o Memphis para essa partida, que é o jogo mais importante do Corinthians no ano, partida contra o Rosário Central pela Libertadores. E hoje, claro, a gente vai acompanhar aí a reação da torcida corintiana com essa renovação do Memphis Depay. Mais uma vez, registro aqui a nossa condenação a qualquer tipo de ameaça. Não é assim que funciona, principalmente no esporte.